Bom, boa tarde, bom dia, eu já estou querendo que seja de tarde. Agora temos o sistema de microfone funcionando, então queria inicialmente agradecer o Alan, que já saiu, mas que é nosso técnico de informática aqui na Fafiche, e ao Rodrigo, por resolver os nossos problemas tecnológicos também. Para quem não sabe, o Rodrigo ele vai estar na mesa sobre vitimização, ele é um dos grandes especialistas em vitimização e hoje também nos ajudando em todas as questões técnicas. Bom, dito isso, é com muito prazer que eu convido os integrantes da mesa redonda, Nova Versões da Criminologia, na pessoa do professor Cláudio Beato, que fará a mediação. O professor Cláudio Beato, ele é professor titular do Departamento de Sociologia, ele possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado e doutorado pelo antigo IUPERJ, o Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, hoje Instituto de Estudos Políticos e Sociais. Ele é coordenador do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, o CRISP, e ele já recebeu vários prêmios, entre os quais eu gostaria de destacar o Mérito Científico Nacional, concedido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele também foi professor visitante de importantes universidades, entre as quais se destacam a Universidade de Columbia, em Nova York. Ele também foi Visiting Scholar no David Rockefeller Center for Latin American Studies, da Universidade de Harvard, e do Center for Brazilian Studies, da Universidade de Oxford. Ele é ainda consultor das Nações Unidas, do Programa para o Desenvolvimento na América Latina e do NODC, também na América Latina. Ele é uma das principais referências na área de segurança pública, um dos autores mais citados na área de Legal Studies e o nosso coordenador. Cláudio, muito obrigada por compor a primeira mesa do nosso seminário. Obrigado. Enfim, é um enorme prazer aqui estar mediando essa mesa. Eu acho que vamos ter aqui um debate muito interessante. Temos três autores aqui que estão propondo uma discussão muito interessante sobre novos rumos, que nós temos aqui na criminologia. O Fernando Conde Monteiro, que é doutor em ciências... Deixa eu chamar para já vir com a mesa. Fernando. Fernando é doutor em Ciências Jurídicas Criminais, professor associado de Direito Penal e Criminologia, investigador do JusGov e diretor do curso de Criminologia e Justiça Criminal da Universidade do Minho, coordenador do projeto Erasmus na universidade, e publicou inúmeros artigos, capítulos de livros, enfim. É uma referência, tendo realizado múltiplas conferências nacionais e internacionais. Vai nos falar hoje sobre a criminologia no plano epistemológico, as razões de uma falência anunciada. E gostaria de chamar também a Mariana, que é doutorada em Psicologia da Justiça pela Universidade do Minho e professora auxiliar da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa. Tem dedicado as suas atividades de docência, investigação e intervenção à área de Psicologia da Paz e Direitos Humanos. Coordenadora na pós-graduação disciplinar em Direitos Humanos da Universidade Católica Portuguesa. Coordenação nacional do Heroic Imagination Project, um projeto internacional fundado e liderado por Philip Zimbardo, e tem sido coordenadora nacional de diversos projetos internacionais financiados pela Comissão Europeia como Safe Zone, e representa a Universidade Católica na Comissão Executiva da Plataforma de Apoio a Refugiados, tendo sido fundadora e coordenadora no terreno do Programa do Voluntariado Plataforma de Apoio a Refugiados, linha de frente em Lesbos, na Grécia. E chamo agora também o Alejandro Gomes Caramilho, que é doutor em Sociologia da UAM, advogado da Universidade Nacional de Colômbia, professor e investigador da Universidade Católica de Colômbia e que trabalha com a linha de conflito e criminalidade.
Seguindo, né, a nossa ordem, vamos ouvir o professor Fernando Conde Monteiro. Antes de mais, enfim, queria expressar o meu agradecimento por estar aqui presente nesta mesa, nesta instituição. Pela primeira vez que estou cá, fiquei desde logo enamorado, se me permite isto, pelo espaço ecológico existente, não é? Que me deixou, enfim, a partir daí, como alguém que está em sintonia com o FMG. Mas, para além disso, enfim, queria aqui salientar a importância e o significado que estas manifestações têm dentro de um programa mais geral do Erasmus, não é? Coordenado aqui pela professora Marina, e que visa a criação e o desenvolvimento da criminologia, não é? No plano científico, no plano de ensino, de interação com a sociedade, etc. E, portanto, numa expressão daquilo que deve ser uma política em termos universitários de investigação a este nível. Portanto, o meu agradecimento por estar aqui presente. Antes de mais, enfim, ao professor Cláudio Beato, não é? Por estar aqui a receber, e à sua própria instituição. Depois, enfim, também aos presentes, desde logo, os meus colegas de mesa, o professor Alexandre, o querido amigo Alexandre, a minha querida também amiga Mariana, não é? Estamos aqui presentes, as minhas saudações, e para todos os presentes, os colegas do SOSAS, e todos os que estão aqui, efetivamente, neste momento. Entrando agora, porque também o tempo urge, não é? E eu, nestas coisas, enfim, não sei se é de formação, do ponto de vista da minha formação académica, mas, enfim, gosto, de facto, de não ir para além dos limites, desde logo temporais, que todos nós temos. E, portanto, indo de imediato à questão que me levou a fazer esta intervenção, eu poderei, desde logo, enfim, numa introdução muito rápida, a referenciar que vocês vão ter aqui uma intervenção diferente de todas aquelas que tiveram sobre criminologia, aquilo que se diga por ciência jurídica ou penal, o que eu digo por isso, e a originalidade começa logo, inevitavelmente, pela confusão, que eu aqui não vou abordar, e deixarei isso para um debate, se quiserem, que é a posição que eu tenho, julgo que é a única, não encontrei mais ninguém, que é de confusão entre aquilo que se designa direito penal, que a designação não é propriamente algo que possa satisfazer, do ponto de vista epistemológico, aquilo que é a fenomenologia jurídica ou penal, mas se quiserem, pronto, direito penal, ciência jurídica ou penal, quiserem, todas essas designações são criticáveis, e a criminologia, para mim, são uma e a mesma coisa, do ponto de vista da análise mais importante, que é a análise, do ponto de vista, enfim, de uma perspectiva científica, que é a análise epistemológica. Tem cursos diferentes, tem tradições diferentes, tem estudos diferentes, tem expressões a nível do discurso e das proposições diferentes, mas é mais aquilo, é quase como aos casais, não é? Será mais aqueles casais que vivem em harmonia, relativa harmonia, é mais aquilo que os une do que aquilo que as separa. Bom, ultrapassando este aspecto, portanto, mas situando exatamente a minha comunicação, portanto, uma comunicação que é feita unificando estas duas fenomenologias. Esta comunicação é essencialmente, e também é um elemento novo e original, nunca ouviram nada disto, para o bem, para o mal, mas enfim, é apenas uma constatação de facto. Ela vai ser feita a nível de uma filosofia que eu criei, precisamente aqui no Brasil, curiosamente. Quer dizer, não foi aqui no Brasil, enfim, tem a ver com todo o meu percurso académico, de anos e anos de reflexão, e nem vou entrar em pormenores relativamente a isto, mas que o primeiro insight, curiosamente, aconteceu no Brasil, numa conferência, e que depois, em 2019, houve uma modificação, enfim,
ao nível do elemento básico da filosofia, que eu aqui não vou falar, por questões de tempo. Ela inicialmente, enfim, a designação foi feita de ideologismo crítico, depois passou a ser crenциologia, precisamente o ano passado, a propósito de um artigo. Assim, a propósito, falarei então um pouco mais devagar, a tendência é sempre para ser mais rápido, mas pode depois, quer dizer, a tendência não é isso, mas enfim, repreenda-me quando estiver a falar um pouco mais rápido. E portanto, estava eu aqui a dizer que a designação foi motivada por um artigo que fiz relativamente a uma colega, enfim, que nos deixou talvez ser demais ou não, enfim, nunca podemos com propriedade dizer que sim ou que não a estes aspectos, e passou ao termo crenциologia. Bom, não vou maçar-vos com essa filosofia, ela vai estar presente na análise da fenomenologia jurídico-penal criminologica, das duas, a partir fundamentalmente de um conceito que eu elaborei, que é o conceito de complexidade não linear, por referências a elementos objetivos externos, desvalidação de proposições. Isto aqui é um bocadinho complicado, não vou, eu tenho grandes desenvolvimentos, também nos vou amassar, não é por isso que estão aqui presentes, mas diria que fundamentalmente vai ser essa a grelha ou os óculos que eu vou utilizar relativamente àquilo que considero ser o essencial, se quiserem, da criminologia, mais da criminologia, mas também é da fenomenologia jurídico-penal. A partir de duas questões que são questões fundamentais, das quais as duas uma. Ou compreendemos essas mesmas questões, então podemos adotar a designação de criminólogos ou juristas de direito penal, para mim só um destes, ou então, se não compreendermos isto, é a minha perspectiva, não compreendemos nada de criminologia, não compreendemos nada de direito penal, vamos fazer trabalhos específicos, casuais, tomar algumas conclusões específicas num outro campo, mas nunca saberemos aquilo que verdadeiramente estamos a fazer. Dito isto, primeira grande questão a tomar aqui em consideração, e mesmo assim vai ser uma intervenção necessariamente incompleta. Ela é sempre incompleta dentro da minha filosofia, não vou falar sobre isso, mas está incompleta na medida em que os argumentos e as questões que eu vou aqui trazer são mais, do ponto de vista extensivo, e poderiam ser muito mais aprofundadas, e nem sequer teremos a ocasião de ver, no eventual debate sobre isto, de aprofundarmos esses aspectos. Eles fazem parte dessa complexidade não linear, portanto, exigiriam muito tempo de discussão relativamente a isso. Qual é este primeiro ponto de referência? Tem a ver com um problema que é comum ao direito penal e à criminologia, que tem sido estudado predominantemente por juristas, não é? Talvez não da melhor forma, que é a questão axiológica, ou a axiologia jurídico-penal, ou criminológica, como quiser. O que é que isto tem a ver? Parece ser uma coisa muito complicada, mas tem a ver com uma coisa muito simples, e que é conatural ao ser humano, que diz respeito a uma questão filosófica, ontológica, e a minha filosofia é uma ontologia, ou uma reflexão em termos ontológicos, que é uma questão de base sobre este aspecto do qual, como a sombra do laquilete, não podemos fugir. Como nos devemos comportar uns com os outros, segundo que regras, que valores. Isto é comum à criminologia, dito, e ao direito penal. Esta é uma questão muito complicada que eu aqui, enfim, não vou abordar, mas direi fundamentalmente para o que nos interessa, que, e do ponto de vista epistemológico, e à luz deste conceito de complexidade não linear, depois relaciona com elementos externos de validação ou não das proposições, esta minha grelha significa, a priori, eu aplico a uma série de coisas. Recentemente, enfim, em Portugal, fiz uma análise do ponto de vista da música, a partir desta perspectiva com direito penal e criminologia. Eu direi que o resultado aqui é sempre, ou tenderá a ser sempre, de caoticidade do ponto de vista epistemológico, ou seja, temos mais problemas, temos mais perguntas do que respostas. Estão à espera que eu vos dê respostas sobre questões fundamentais da criminologia. Podem já ir embora, os ouvintes, e portanto, que eu não vos vou dar respostas, vou-vos deixar questões. A minha filosofia é fundamentalmente o questionamento.
em última análise, tenho muita dificuldade em dar respostas ao que quer que seja, ou às questões em termos do desenvolvimento dessas mesmas questões. Bom, indo diretamente à questão axiológica, jurídico-penal ou criminológica, portanto, o problema é saber o que é que deve ser protegido jurídico-penalmente ou do ponto de vista da perspectiva criminológica. De comportamentos positivos ou negativos é uma das formulações, entre outras possíveis, que nós vamos delimitar, quer no ponto de vista extensivo, bens jurídicos, ou jurídico-penais, ou criminológicos, e a forma como isso pode ser ou deve ser expresso no âmbito tipos legais de crime, usando uma linguagem jurídico-penal, ou definição de comportamentos positivos ou negativos em termos mais genéricos. Esta questão tem previamente a ver, e tem a ver com muito da minha filosofia, com um problema epistemológico de base, que é um problema unsolved question, ou seja, não resolvido. Portanto, desde logo aqui, não vos vou dar respostas. Que é, portanto, o critério de legitimação das proposições que podemos fazer neste âmbito. Isto remete-nos para questões históricas, culturais, etnoculturais. Estamos no Brasil com uma grande pluralidade também de cultura, do ponto de vista etnológico, em que, se quiserem, em fenomenologia criminal, jurídico-penal, e temos também aqui problemas muito complexos de delimitação do que é fenomenologia jurídico-penal ou criminológico, também me posso virar por aqui. Ficamos, enfim, com uma visão algo vaga, mas se olharmos para coisas assim, muito importantes, que têm sanções também muito importantes, contextual global, nós encontramos uma grande pluralidade do ponto de vista cultural, sincrónico e acrónico nesta matéria. O que é que isto serve? À luz da minha filosofia é simples. Temos aqui problemas aparentemente insolúveis, e chama a atenção para o aparentemente, eu não sou cético, que dizem respeito a esta complexidade e a aparente, e chama a atenção também aqui para o aparente, a aparente falta de critérios de validação externos relativamente aos enunciados que se possam fazer nesta matéria. E, portanto, ficamos com um espaço aberto. Porque é que a religião e a tradição ocidental, que se extravasou também, a realidade jurídica brasileira, não é? Foi no sentido de rejeitar o fenómeno religioso e avançar num movimento mais amplo, não é? O iluminismo, o mecanismo democrático e o humanista, de separar Deus e fundamentar também o direito penal e o direito de criminologia a partir de dados extra, para além do religioso e, portanto, mundanos, se quiserem esta expressão, laicos, enfim, tenho muito a dizer sobre isto. E, portanto, nós temos aqui problemas porque nós não sabemos sequer que o fenómeno metafísico, para além da escrita, ele existe ou tem consubstanciação. E temos ordenamento jurídico e isso acontece. E, portanto, temos logo problemas ao nível da legitimidade e também na definição daquilo que, enfim, tende a ser um conceito mais ou menos consensual, que é a ideia que foi desenvolvido mais por os alemães, por Anselm Feuerbach, que é considerado o fundador da ciência jurídico-penal. Nunca houve ciência jurídico-penal, ele não foi fundador de nada, é muito fácil desmontar a sua tese, mas tinha um laivo interessante que era isto. Nós temos o direito penal com as sanções mais fortes do sistema, e então o conteúdo desse direito penal deverá estar numa relação de adequabilidade, de proporcionalidade com essas mesmas sanções. O problema, eu vou falar depois da parte empírica, o problema é que it doesn't work, nunca resultou. O problema das sanções mais graves em termos de eficácia é, em grande medida, o mito, e aqui um grande contributo da criminologia neste âmbito, particularmente a partir do intervencionismo simbólico, década de 60, o Leben-Approche, etc. E, portanto, nós temos, de facto, aqui problemas nesta vertente de legitimidade
e na construção depois do conteúdo jurídico penal ou criminológico. Eu não vou estar a falar muito mais disso, questões de tempo, e quero falar na questão empírica, mas direi fundamentalmente, com aspectos essenciais a caracterizar neste âmbito, os problemas insolúveis de definição, o que deve ser objeto de punição ou de intervenção jurídica ou penal criminológica, respeito à legitimidade aqui comum, o que a partir da definição de que sejam bens a ser tutelados, jurídico oponente ou numa perspectiva criminológica, conduz ao mesmo, e depois a forma como isso é feito. Genericamente, isto é um problema que daria aqui horas e horas para discutir, e que nem sequer num debate podemos aprofundar. Isto prende-se fundamentalmente com a definição de que sejam esses conteúdos, com a sua extensão, e depois com a sua configuração interna, chamado de valor da ação e do resultado, que são conceitos extremamente complexos, anárquicos do ponto de vista epistemológico. Eu diria fundamentalmente que o que temos neste domínio é uma grande teoricidade em si. Direi apenas um exemplo muito simples e encerrarei provisoriamente este aspecto para falar-vos depois da questão empírica. Pegamos, por exemplo, naquilo que parece ser algo consensual, universal e até histórico, a proteção da vida. Temos coisas na Bíblia já sobre isso, os 10 mandamentos, há quem afirme que Moisés foi o primeiro grande legislador da humanidade, a sinfonia que havia com o aspecto religioso, não é? A vida é uma coisa universal, pacífica, não é? Lamento decepcionar-vos sobre isso. Porque isto prende-se desde logo, independentemente das construções, depois, do ponto de vista das culturas, em termos etnográficos, históricos, etc., onde começa a vida e termina a vida. É um problema complicadíssimo. A questão do aborto, da vida, etc., a morte do ponto de vista científico. Mas mais importante do que isto é o problema onde acaba a tutela da vida. Ninguém sabe. E aí um contributo muito importante da doutrina alemã, a principalidade da ordem jurídica, também não se sabe o que é. Eu trouxe apenas um exemplo e termino já este tópico e irei para a questão empírica, que é efetivamente o seguinte: se nós olharmos para o problema da legítima defesa como forma de limitar o direito à vida, nós temos uma grande criticidade, logo nos sistemas ocidentais. A legítima defesa está de pernas para o ar. Não direi mais nada por questões de tempo. Mas tem também a legítima defesa em termos coletivos, do direito internacional. E, para além disso, encontramos problemas com um conceito também da doutrina alemã, interessante, a adequação social, a adequância, que é um conceito que ninguém sabe onde começa e acaba e que delimita também o problema da vida. Dou-vos apenas alguns exemplos. A questão do risco, que faz parte das sociedades ditas, enfim, evoluídas, científicas e tecnologicamente, e que acarretam poluição, etc., por aí fora, a circulação dos automóveis, com ou sem intervenções do ponto de vista do ilícito, e aqui o conteúdo da tecnologia é importante para alargar esse âmbito, mas excluindo mesmo as questões de intervenções em termos de ilicitude e de culpa, nós encontramos, de facto, aqui a morte a ser vulgarizada por isso. Paroxismo, ou paradoxalmente, e é a última nota que vos deixo sobre isto, nós achamos que somos muito civilizados, as civilizações ditas mais primitivas, que existem também aqui, etc., que estamos muito evoluídos, não é? Nem vou falar sobre isso. Direi apenas que, por exemplo, os romanos eram seres muito bárbaros, os cristãos eram comidos, não precisamos saber nada disso. Somos seres muito mais evoluídos, temos muito mais sensibilidade. O desporto tem duas componentes. Uma é de satisfação de instintos básicos emocionais das massas. Eu teria aqui muita literatura nesse sentido. E o outro é o business, não é? Faz parte disso. Eu queria falar aqui em Adam Smith, etc. Mas talvez na parte empírica, até 10 minutos, eu possa fazer uma referência muito rápida, muito lista a isso. Ou seja, nós estamos aqui perante o sacrifício de vidas humanas. Eu, por exemplo, no Oxford foram 100 e tal mortes contabilizadas oficialmente, desde os finais do século XIX até agora, não é? Desportos de risco, etc. O desporto de alta competição reduz anos de vida às pessoas, etc. Ninguém quer saber disso. Eu só vos dou este exemplo e encerro este capítulo
para chamarmos a atenção de todos estes problemas que temos na delimitação do conteúdo em termos de uma terminologia, se quiser, crítica, a este nível, crítica no sentido, enfim, de ter uma componente axiológica, do ponto de vista, enfim, de uma crítica aos bens jurídicos em termos do direito penal, onde começa e termina a vida, como ela deve ser colada, será o dolo, o elemento essencial em relação à culpa. Isto remete-nos para o problema da culpa, e de falar na parte empírica, temos aqui problemas insolvidos. E não resolvidos. Só para terminar mesmo este aspecto, eu diria que podemos talvez aqui falar em algo num nível mais primário, tendencialmente, que há elementos fundamentais, vida, integridade física, que tem uma resposta numa certa universalidade, etc. Temos muitas dificuldades depois na legitimidade desta proposição, ainda mais na sua delimitação. E, portanto, temos grandes fenómenos de caducidade. Porquê? Em última análise, a luz das filosofias tem a ver com o problema da complexidade não linear, por ausência aparente, chamo a atenção aparente, de elementos exteriores de validação das conclusões. Eles podem existir, o problema é a sua demonstração. Indo ao segundo aspecto, e tenho uns 8 minutos sobre isso, usamos 30 minutos, não é? E não vou começar com mais tempo. A questão empírica. Aquilo que eu digo, a questão empírica também está na axiologia, mas é mais. E a questão axiológica também está na questão empírica. A questão empírica que eu designo tem a ver com a pretensão de dar eficácia aos conteúdos axiológicos, uma vez determinados. E, como disse, com Feuerbach, foi a partir do elemento empírico que se foi para a questão axiológica. A questão empírica tem a ver, no fundo, portanto, como disse, com esta ideia, com esta pretensão de eficácia. São as sanções penais. As sanções penais foram sempre terríficas, lembrem-se de Cristo, não é? Elas foram suavizadas no final do século XVIII, do século XIX, um dos grandes contributos da modernidade relativamente ao direito penal, aquela ideia de Feuerbach, sanções mais graves para comportamentos mais graves. O que se passa com as sanções? E aqui a criminologia dá um contributo também muito importante, e particularmente para os meus colegas da psicologia, não é? O autor que eu estudei mais estudou estas questões de uma forma mais científica, foi indiscutivelmente Skinner e os behavioristas, que no fundo vem dizer, eles têm obras sobre isso que são completamente ignoradas pelos juristas num autismo que é, enfim, de lastimar. O sistema não funciona. Podia falar aqui também num psicólogo muito importante, na sua lei de sequência temporal, podia falar aqui em Smith, etc. Por aí fora. Enfim, não tenho tempo para isso. A única coisa que eu direi, desde logo, do ponto de vista técnico, as sanções têm imensos problemas em termos de funcionamento. Terão algum funcionamento? Bom, o problema agrava-se mais com as construções, se me permitem esta palavra, masturbatórias do ponto de vista intelectual dos juristas. Prevenção geral, e não só dos juristas, negativa, positiva, que é isto, e até a própria prevenção especial positiva, especial negativa, e a positiva em si, a ressocialização, muito teria aqui a falar sobre isso, são a maior parte destes aspectos, por quanto na prevenção geral, não tem a expressão do ponto de vista, uma expressão muito fraca e pouco significativa do ponto de vista empírico. Portanto, isto, reparem, tem tradução ao nível dos códigos penais, da legislação. E, portanto, isto não é arte, não é... Bom, é arte, é caótica, do ponto de vista epistemológico. Ok, faz se quiser, cada qual segue o seu caminho, e ponto final. Gosta-se, não gosta-se, ponto final. Aqui estamos a tratar de questões que destroem vidas humanas. Portanto, não são questões levianas, não é? Só que parece que não vamos além daquilo que é a caducidade também no domínio da arte. Isto são questões que eu vejo efetivamente aqui. E, portanto, temos este aspecto. E depois temos uma outra construção, que é uma construção muito importante, transversal ao direito penal, que faz parte da nossa civilização, que não é apenas uma construção judaico-cristã, como muitas vezes se diz, que é o problema da culpa. Isto foi, muitas vezes, e é fundamento, até aqui no Brasil, legalmente, não sei o que mais. O que é culpa? A culpa na minha filosofia é, efetivamente, um conceito
contra, ou largamente contra, dados externos empíricos. Semelha-se ao racismo, sob esse ponto de vista, mas existe, enfim, para os novos este exemplo extremo, porque do ponto de vista técnico e em termos epistemológicos é o mesmo, mas isso faz parte muito do nosso discurso e da nossa maneira de ser. De coisas que são contrárias a dados empíricos, nós afirmamos, aquilo que se diz, questões ideológicas, que eu chamo crenциológicas. A partir dos trabalhos de Libet e do auxílio da neurologia, enfim, a culpa só existe na cabeça dos juízes. Com isso, destroem-se pessoas, matam-se pessoas, etc, etc. O direito penal é isto. Bom, isto a nível sancionatório, eu tenho 4 minutos, eu não vou para além desses 4 minutos. Bom, nós temos alternativas a isto. O suposto fundador da criminologia, Lombroso, não foi fundador de nada, mas não interessa, avançou com uma coisa, foi o mais importante dele, foi exatamente a questão da perigosidade. E de uma forma que, ao nível do seu desenvolvimento, implicaria o próprio fim do direito penal, não é? A perigosidade de depois as medidas de segurança, o modelo terapêutico em si. O conceito de perigosidade é um conceito muito interessante. Eu, em 2, 3 minutos, ou num minuto, enfim, só poder deixar este aspecto, não é? Falo em Freud. As crianças como criminosos polimórficos, tal, toda a criminologia logo na primeira metade do século XX de cariz psicanalítico. Lawrence, parece que questões politicamente corretas está a ser agora posto de lado. Eu gosto muito de Lawrence. A etologia dá-nos, ou deu-nos logo, de uma forma, enfim, primeva, aquilo que são aspectos que fazem parte da minha filosofia também, dispostos do nosso comportamento, mas que não são racionais. Depois entramos aqui numa psicanálise de toda a fenomenologia da civilização. Lawrence é muito importante em relação a isto. Também os juristas ignoram completamente, e que nos remete, efetivamente, para estes dados do ser humano de perigosidade. O ser humano não é só perigoso, não é só um criminoso potencial, é de facto, desde logo quando nasce, um conceito mais amplo do que seja efetivamente perigo. Eu poderia continuar aqui, quem tem mais 2 minutos, não vou referenciar isso, e nós temos aqui um grande problema, tanto mais que a evolução do direito penal tem sido pela confusão, estão aqui alunos de direito penal, a pergunta clássica que se põe, qual é a diferença entre uma pena e uma medida de segurança? A pena tem por suposto a culpa, a medida de segurança é a perigosidade. Ok, tudo bem, nada disso. A medida de segurança intermete-se na culpa, chamado humanismo dualismo, contributo importante também dos juristas alemães, portanto, nós não sabemos onde acabam as medidas de segurança e a culpa, e até onde é que se deve parar na questão da perigosidade. Uma nota final nisto, semifinal, ou depois faria, digamos, uma referência de conclusões, para um outro tópico extremamente importante, que também tem a ver com a questão etimológica, que eu aqui falei, que é a possibilidade do consenso, e aqui em largos, num sentido mais amplo, do plea bargaining até à questão do processo de negociação, aquilo que se designa por justiça restaurativa. É um tópico que tem crescendo por múltiplas razões, enfim, não tenho tempo para desenvolver isto, mas que se tem incrustado nos sistemas jurídicos e que entra em conflito epistemológico. Nunca vi ninguém tratar estes temas, de tentar aqui o impossível, a quadratura do círculo, que era compatibilizar quer este aspecto em termos de negociação, quer a questão da perigosidade, quer a questão das sanções e que direito penal tem. Nós temos um direito penal anárquico a esse nível, basicamente. Eu vou já terminar. E, portanto, conclusão final. Não há luz, é tudo uma escuridão. O direito penal é uma forma macabra de tratar as pessoas, ou é largamente isso, também tem aspectos positivos, a questão da medida de segurança, a utilização de psicólogos, etc., sociólogos, nesse aspecto, ou terá algo também de significativo? Claro que tem alguns aspectos significativos interessantes,
as sanções e aquilo que deriva do modelo terapêutico, até a negociação, podem em muitos casos ser satisfatórios, mas, e a nota final, não estaria mais tempo, eu direi que há muitas questões que não têm, ou aparentemente não têm dado solução, e mais do que isso, e a minha filosofia é essencialmente um alerta sobre isso, que mereciam ser efetivamente pensadas, até em nome de uma coisa chamada dignidade da pessoa humana. O discurso jurídico está cheio disso, mas depois está cheio de coisas que são o contrário disso, que as pessoas nem sequer dão conta disso. E, portanto, era, no fundo, fundamentalmente esta mensagem de reflexão, de pensar, de colocar questões que eu vos deixaria a todos vós, quer aos criminólogos, quer aos juristas. Muito obrigado. Obrigado, professor Fernando, após essa apresentação, esse otimismo psicológico. Vamos passar agora à professora Mariana, que é a nossa colega da Universidade Católica Portuguesa. Bom dia a todos e a todas. É um gosto muito grande estar aqui. Sinto-me muito bem recebida aqui no Brasil. Muito obrigada pela vossa simpatia. Tem sido mesmo uma experiência muito positiva. Desculpem o meu sotaque. Eu sei que o sotaque português é difícil. Fechamos muito, fazemos muito e vou tentar falar com pouco e devagar, mas por favor. Não, é daí que vem carioca. Ok. E portanto vou tentar falar devagar, mas por favor, se for preciso, interrompam-me. Bom, eu também trago um bocadinho de escuridão na minha apresentação, portanto isto é tudo muito pesado, porque, bom, coloquei aqui o meu título, portanto o desafio que me colocaram foi cruzar aqui os temas da criminalidade e dos refugiados, uma população com quem também tenho vindo a trabalhar. E a minha intervenção intitula-se Fortaleza Europa, e aquilo que eu vou partilhar convosco é uma história que, a meu ver, não tem sido muito feliz, de como a União Europeia, no que toca a direitos dos refugiados, tem tido, no fundo, 2 pesos e 2 medidas. No rescaldo da Segunda Guerra Mundial, surgiram convenções como a de Genebra, protetoras dos direitos requerentes de asilo, e no seguimento da guerra da Síria, da presença do Estado Islâmico em países como o Iraque, como o Afeganistão, a Europa deparou-se com um fluxo migratório e de requerentes de asilo, o maior fluxo desde a Segunda Guerra Mundial, e a sensação com que eu fiquei, como testemunha e também como académica a estudar esta área, foi que, do ponto de vista das políticas migratórias, aquilo que era os tais direitos salvaguardados pela Convenção de Genebra no seguimento da Segunda Guerra só valem se forem para nós europeus, mas se for para lidar com os outros, neste caso, sobretudo vindos do Médio Oriente, deixam de ser vistos como imperativos morais. Mas antes de partilhar convosco os capítulos desta história, um bocadinho triste desta transição da Europa dos direitos humanos e da solidariedade para a Europa dos muros, Está bom o meu... Sim, percebe? Sim. Mais devagar, não é preciso? Ok. Gostaria de explicar o que é que me levou a estes temas, sendo eu de psicologia, e tem a ver com esta área da psicologia ao serviço dos direitos humanos e da paz. Diz-nos o preâmbulo da Unesco que, como as guerras se iniciam na mente dos homens, é na mente dos homens que as defesas da paz devem ser construídas, e sendo a psicologia a ciência da mente, não havendo comportamento humano mais lesivo do que os atos bélicos, é, no fundo, esta a missão que eu escolhi enquanto psicóloga, contribuir com a investigação, com a intervenção para a promoção dos direitos humanos
e da paz. E tenho tentado ter aqui um enfoque nos seus diferentes intervenientes, quer do ponto de vista das vítimas, como é o caso de facto dos refugiados, o papel de cada um de nós como bystanders, é um tema que eu tenho trabalhado, não vou falar hoje muito disso, mas o nosso papel como espectadores passivos e muitas vezes legitimador e reforçador de atos de violência contra o outro, e os ofensores, tenho dedicado, por exemplo, ao estudo dos processos de radicalização e, dentro desta parte dos ofensores, aquele que foi o tema com que iniciei o meu percurso pela Psicologia da Paz, que foi o tema da violência de Estado. Santo Agostinho conta a história de um pirata capturado por Alexandre o Grande, que lhe perguntou: como se atrevia ele a molestar o mar? Como te atreves a molestar toda a terra? Explicou o pirata. Eu faço com um pequeno barco e chamo-me pirata. Como o fazes com uma grande armada, chamam-te imperador. A história narrada por Santo Agostinho relembra-nos que, se nem tudo vale para os Estados, a verdade é que valem mais coisas. Desde o recurso à violência legítima ao poder para definir as leis que se aplicam à sociedade e a si próprio. Perante o paradoxo de ser o próprio Estado a legislar as ações estatais, os criminólogos questionam: quem legisla então? O legislador. E apesar dos esforços no âmbito do direito internacional, no sentido da responsabilização dos Estados por violações de direitos humanos, o poder associado ao conceito de Estado soberano leva a que as formas dos Estados que escaparem à lei internacional sejam tão numerosas como as formas de cumprirem com as suas obrigações. No âmbito da criminologia, este tema tem suscitado controvérsia, com alguns autores a oporem-se à utilização do conceito e os que defendem ou discordem quanto aos seus critérios de definição. As dificuldades associadas a esta operacionalização refletem-se também no âmbito do direito internacional, com as tentativas de legislar a responsabilidade de criminais do Estado a esbarrarem não só com os problemas definicionais e conceituais, mas obviamente também com um caráter pouco apelativo deste conceito para os próprios Estados. A complexidade inerente ao estudo dos crimes de Estado é assim óbvia, e a criminalização das suas ações parece estar condenada, pelo menos nos dias que correm, a uma existência sobretudo teórica. Já os números das vítimas de atos de violência perpetrados por Estados são bem reais e justificam a pertinência de se investir no estudo e intervenção sobre este fenómeno. Peço desculpa, o slide devia estar, enquanto eu estava a dizer esta parte, era este, mas resumo, desculpem, esqueci-me de, como estou aqui a um dos computadores, esqueci-me de mudar o slide. Fazendo a ponte, voltando aqui à interseção da criminologia com os contributos da psicologia, e neste caso com alguns dados da minha tese de doutoramento, centrada nos processos de legitimação da violência de Estado por parte de cidadãos comuns, aquilo que nós conseguimos perceber foi a influência, e vou passar aqui, na maior ou menor tolerância dos cidadãos a diferentes práticas por parte dos Estados, à legalidade ou normatividade percebida do ato e a dimensões, que são as que eu gostaria de focar aqui, como a dicotomização entre o nós versus os outros e a questão da culpa, da consideração de inocentes ou culpados, que sabemos que são ingredientes-chave no processo de desumanização do outro. E fazendo então agora a ponte com a Fortaleza Europa e com este estudo de caso que vou agora partilhar convosco, e de como passamos então desta Europa dos direitos humanos à Europa dos muros, começo precisamente com esta ilustração da desumanização e consequente indiferença quando achamos que o problema está a acontecer a um outro, diferente de nós, ou quando surge uma imagem que nos faz lembrar os nossos, ainda por cima os nossos filhos, e de repente é ativado o poder da empatia e a solidariedade é despoltada. E foi esse o poder, não sei se esta foto chegou aqui, mas foi uma foto de facto que emocionou muito e sensibilizou e que ditou a mudança de facto no contexto europeu, desta criança, o Alan Kurdi, morto na costa da Turquia no seguimento de mais um de vários naufrágios, mas efetivamente este poder aqui da empatia e da humanização. Por questões geográficas, os requerentes de asilo chegavam sobretudo às fronteiras com a Grécia e com a Itália. Isto tem a ver com a Convenção de Dublin, que define, ou que definia que o país de entrada na União Europeia é onde deve ser feito o pedido de asilo, o que levou a que o enorme fluxo de refugiados, de facto, estes dois países ficassem
sobrecarregados. E neste contexto, e estamos aqui a falar de 2015, inícios de 2016, foi criado então um programa de recolocação que tinha como objetivo distribuir 160 mil. No início os números eram mais baixos, depois, e também muito por causa de toda esta comoção e assim, e do problema estar a agravar, a cota passou a ser 160 mil recolocados. A meu ver é muito pouquinho para tudo o que tanta gente poderia fazer. Ainda assim, na altura este número pareceu muito insuficiente e muito insignificante face à dimensão da crise, mas reparem que nem isto nós conseguimos. Vocês veem aqui, são poucos os países que cumpriram as suas cotas, nestes 160 mil distribuídos por toda a União Europeia. Portugal está ali mais ou menos a meio, e houve países que pura e simplesmente disseram que não. Portanto, e aqui começamos então a ter exemplos da tal dificuldade de legislar o legislador, não é? De que eu falei há bocado. Partilho aqui algumas das fotografias e algumas das dimensões, não posso falar todas, mas vou focar algumas das dimensões das consequências da falta de corredores humanitários, da agilização da solidariedade nas políticas de asilo, e as consequências foram dramáticas, com o aproveitamento de redes de smuggling que por milhares de euros cobravam viagens em condições altamente perigosas, em que algumas pessoas morreram, em que muitas vezes havia roubo de pertences, muitos relatos de muita violência durante o trajeto, e depois alguns pormenores, como mesmo os coletes, por exemplo. Algumas pessoas não sabiam nadar e achavam que os coletes, que ao menos eram verdadeiros, mas depois, para ser mais barato, até cerca de metade nós às vezes cortávamos os coletes e víamos que eram falsos. Portanto, e vem aqui algumas fotografias que eu tirei de boias e coletes. Pronto, vocês veem que isto aqui são coisas usadas para brincar nas piscinas, não são para proteger ninguém, não é? E, portanto, as consequências também deste ponto de vista de todo este aproveitamento. Quando eu fui para Lesbos, foi implementar um programa de voluntariado que um dos objetivos ainda estavam as fronteiras abertas, um dos objetivos ainda era aqui ajudar nesta recolocação de refugiados em Portugal, e todos os objetivos tiveram que ser reformulados praticamente de um dia para o outro, e estamos aqui a falar de março de 2016, e eu costumo usar aqui o filme E Tudo o que o Vento Levou e Tudo o Acordo Levou. Portanto, houve aqui depois uma das medidas que eu considero que foi das mais graves, que foi um acordo entre a União Europeia e a Turquia, e em que, de forma concertada, não é, entre os Estados, houve uma série de violações das diferentes convenções, porque basicamente a lógica do acordo foi empurrar o problema para fora da União Europeia e dar dinheiro à Turquia à Turquia também. Eu estou-me a centrar no caso da Grécia, mas também temos esta questão com a Líbia, por exemplo, mas estou-me agora a fazer uma espécie de estudo de caso mais da experiência que conheço. Mas a troco de dinheiro a lógica passou a ser reconhecer, e isto é aqui um subterfúgio, que passar a mudar o estatuto da Turquia como sendo um país seguro, e esquecendo, por exemplo, que no caso a Turquia, por exemplo, no caso da Convenção de Genebra, tem restrições geográficas, e muitas das pessoas que eu conheci, e muitos estudos mostram, relatos também. Que época? Isto estamos a falar de 2016. O acordo foi em março de 2016. Há muitos relatos também das pessoas que vinham da Síria e assim, que ficavam da Turquia, e também com relatos de violações dos seus direitos humanos e assim. Portanto, houve aqui, mas deu jeito à União Europeia fazer esta mudança na consideração da Turquia como país seguro, e portanto a lógica passou a ser: nós não estamos a negar os teus direitos à entrada na União Europeia, a questão é que tu, se estás na Turquia, já estás num país seguro, e portanto o procedimento passou a ser encerramento de fronteiras. O campo, que depois ficou muito conhecido pelos meus motivos, que é o campo de Moria, que é nesta ilha onde eu estive, que é em Lesbos,
passou a ser um centro de detenção e as pessoas chegavam e passavam a ser detidas. Ironicamente, eu conheci pessoas que, pela diferença de chegada de um dia, antes e depois do acordo, com a mesma situação, a mesma proveniência, exatamente a mesma situação, e umas puderam continuar o seu caminho e outras ficaram detidas e algumas estão lá, ficaram muitos anos entretanto aconteceram outras coisas que já vou aqui relatar, nomeadamente neste campo, mas esta diferença, não é, de qual é o passaporte que temos e depois de qual é o dia em que nós chegamos em função destes acordos. Estas são aqui algumas imagens do campo, portanto, com condições. Houve uma fase que começou a ser muito polémica e a ser considerado o campo, se calhar, com piores condições em geral, e estamos aqui a falar, não é, a mim isto causa muita vergonha, não é, porque supostamente somos a Europa dos direitos, etc, e depois ter estas situações de facto causam muita vergonha, e não foi de admirar que isto depois já juntem as condições degradadas deste campo, não é, super sublotado, porque as pessoas passavam a ficar lá, algumas eram deportadas, mas muitas ficavam detidas, com, de repente, decidirem conter num campo sem condições nenhumas e cheio de violações de direitos humanos, durante a pandemia, de repente, uma lógica de isolamento. Obviamente que quem que estava a acompanhar o que se passava neste campo de Moria sabia que aquilo era uma bomba prestes a explodir e, portanto, para mim não foi estranho ver as pessoas a começarem a ter atos de violência e este campo acabou por ser destruído num incêndio. E qual é que foi a reação das políticas? Reparem, há relatos, por exemplo, de pessoas, de uma mulher que estava grávida e que simulou em tamanho sofrimento, e esta mulher, por exemplo, está a ser julgada por ter ajudado nesta violência que houve neste campo. Portanto, a lógica aqui foi não o lidar com dignidade com estas pessoas, mas a lógica da criminalização, não só dos requerentes de asilo, como depois dos envolvidos nas operações de resgate. A pessoa que vocês veem, o rapaz é o Miguel Duarte, que esteve connosco também nas operações da plataforma, mas que depois estava num barco de ajuda humanitária. Ele esteve com um processo em Itália. Não sei se aqui existe a Netflix, vocês também têm a Netflix. Eu não sei se está disponível este filme especificamente, porque vai mudando, mas é um filme... Sim, é a Sara Mardini, eu conhecia em Lesbos, e são duas irmãs... Como? Exatamente, é um filme, recomendo, As Nadadoras, é sobre uma história real de duas irmãs que por serem nadadoras também tiveram aqui um papel importante no resgate do barco em que vieram, e uma delas, depois de tudo o que passou, decidiu estar na linha da frente em termos de humanitários, e também ela, pronto, depois houve aqui organismos que interviram e, portanto, não chegaram a ser detidos, mas foram tanto julgados, exatamente, tiveram portanto, criminalizou-se aqui estas operações de ajuda. Eu já vou explicar como é que de repente aparece ali o Mandela, e estou a terminar, não sei se foi muito rápido, quanto tempo é que eu tenho? Tem mais, 10? Não vou demorar tanto, pronto, fica para perguntas se quiserem. No seguimento da guerra da Ucrânia, foi para mim, obviamente, muito bom ver tudo a acontecer, mas ao mesmo tempo, como alguém que trabalha nesta área e que tem estado ligada ao acolhimento também de refugiados em Portugal, foi muito, muito irónico perceber que tudo o que era complicado, de repente se tornou ágil. Da evacuação de civis, em Portugal uma série de serviços e de complicações relacionados com a obtenção de certificados, etc. De repente tudo foi agilizado e tudo já era fácil. Eu lembro-me de uma semana antes, estamos numa reunião da plataforma de apoio a refugiados, super preocupados porque já ninguém da sociedade civil queria saber dos refugiados, e nós tínhamos os afegãos que entretanto vieram e não conseguíamos arranjar, tínhamos 10 pessoas para tentar arranjar casa e não conseguíamos arranjar uma única casa, e de repente
passado uma semana havia centenas de pessoas a disponibilizar as suas casas para os ucranianos. E eu não à criminologia, mas agora volto ao meu lado, à psicologia, e de facto a questão, uma vez mais, tem aqui a ver com uns são os nossos, os outros, e depois os sírios, etc., já são mais distantes e, portanto, são os outros. E portanto, a minha grande questão é como é que nós podemos ter cidadãos que, de facto, sejam intolerantes a estas políticas, não é? Estas políticas discriminatórias. E, pronto, eu admiro muito aqui, acho que não há ninguém que não admire, o Mandela, e acho que isto tem sempre a ver, é o meu grande foco como psicóloga, a questão da empatia. O Ubuntu, eu não sei se conhecem esta expressão, mas é uma expressão africana que não tem tradução em português, mas significa eu sou porque tu és. E acho que só quando atingirmos este sentido de humanidade transfronteiriça, global, sem esta lógica dos nossos e dos outros, é que alguma coisa pode verdadeiramente mudar. Eu sei que é utópico, mas não há impossíveis, como diz o Mandela. Obrigada. Obrigado, Mariana, pela doação de tempo. E agora vamos ter o Alejandro Gomes, Carlitos. Tem uma apresentação. Sim. Buenos días. Yo creo que es más complejo a medida que van pasando los expositores, porque yo no falo portugués, lo comprendo bastante bien, pero voy a hablar en español y voy a hablar de manera lenta. Esta mesa, este panel, en el rótulo que tenía, pretendía también presentar al público cuáles son las nuevas versiones de la criminología. Y en particular, pues quiero compartirles a ustedes en el contexto, pues yo diría latinoamericano, pero para respetar las circunstancias y la realidad de cada país, en el contexto colombiano, cuáles son esas nuevas criminologías que no solo prosperan, sino que generan un gran impacto en la realidad criminológica colombiana, que como ustedes saben, porque es algo que se transmite internacionalmente a través de las noticias, pues padece un duro conflicto armado, y entonces el sistema penal y la criminología, al servicio de entender la criminalidad del conflicto armado y de investigar y juzgar esos graves crímenes, pues en mi opinión, esa es la hipótesis de mi ponencia, es en realidad una criminología muy alejada de la criminología tradicional del sujeto peligroso lombrosiano, más bien una criminología que hunde sus raíces en la criminología crítica y que hoy denominan muchos colegas como la criminología del sur global. No solo con un gran impacto a nivel académico, a nivel de las universidades, sino, repito, con un gran impacto en la solución de los graves crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco del conflicto armado. En particular, quiero iniciar haciendo mención a este libro que creo yo es fundamental en esta nueva visión de Wayne Morrison sobre criminología, civilización y nuevo orden mundial, que fue publicado originalmente en inglés en el 2006 y que fue traducido al español por primera vez en el 2012, traducido además, entre otros, por dos criminólogos colombianos, por la pertinencia además que el texto tenía y el planteamiento de esa nueva criminología tenía para el contexto colombiano. En este texto, Wayne Morrison dice básicamente que la criminalidad que asfixia al mundo actualmente, un poco en paráfrasis a lo que ha dicho la profesora Mariana sobre los refugiados, pero precisamente sobre la guerra y sobre el terrorismo,
en esa famosa visión de Chomsky que dice que el Estado es el único capaz de crear verdadero terrorismo, que la verdadera criminalidad que aqueja al mundo es la criminalidad que se desprende de la guerra y de los conflictos. Y que sin embargo la criminología, en una especie de criminología del apartheid que hunde sus raíces en esa criminología tradicional, le ha oscurecido y le ha dado la espalda a esa gran criminalidad del genocidio y de las masacres. No suelen haber datos empíricos claros sobre las masacres, no suele haber teorías explicativas sobre los crímenes de Estado, no suelen haber teorías criminológicas explicativas sobre la forma en que las organizaciones criminales, ahora transnacionales, ejecutan esta grave criminalidad. Y por supuesto tampoco hay en el derecho penal, en una relación entre criminología y derecho penal, formas de investigar y de juzgar de forma idónea esta grave criminalidad. Lo que dice Wim Morrison en este texto es que pues, la nueva criminología tiene que invertir, es decir, torcer, doblar el orden del interés de la criminología para concentrarse en los grandes crímenes, cosa que no hace la criminología tradicional lombrosiana, enraizada en el ideal del sujeto peligroso, en la criminalidad individual, del rational choice o del criminal callejero, en el marco de la seguridad ciudadana. Es decir, invertir esa mirada y concentrarse en la grande criminalidad, que no es criminalidad individual, sino criminalidad estructural, de sistema y en gran medida criminalidad de los estados, y que el foco de la criminología sea ese. Incluso invertir la persecución penal, que los sistemas penales se dediquen priorizando su mirada a los máximos responsables, a los autores mediatos, a los jefes de las grandes organizaciones transnacionales, repito hoy, a los jefes de Estado que han permitido los grandes genocidios. Actualmente siguen ocurriendo esos grandes genocidios en Colombia, por ejemplo, con los pueblos indígenas, en vez de desgastar el sistema penal en una utopía que es la de perseguir todos los crímenes callejeros y obtener de ello una respuesta penal satisfactoria, cosa que en muy poquitos casos ocurre, una respuesta penal satisfactoria. Entonces, en este giro que digamos Zaffaroni en el caso argentino denominó hace mucho tiempo como un giro latinoamericano del centro hacia la periferia, y que hoy podríamos denominar desde una visión post-colonial una mirada propia que se concentra en los propios problemas y que desarrolla epistemológicamente la criminología a partir de los propios problemas. Piensen, por ejemplo, ustedes en esto. Ustedes ven en la diapositiva una noticia de prensa que está señalando un hecho que pudiera ser cotidiano en el caso colombiano, que es la ocurrencia sistemática de grandes vejaciones, delitos sexuales contra niñas, niños y niñas, pero sobre todo niñas menores de 14 años por parte de una organización criminal cuyo nombre es el Clan Usuga. Y entonces el sistema penal se concentró en perseguir los crímenes individuales a través de un proceso de investigación que hace la Fiscalía a través de interceptación de llamadas y de mensajes de WhatsApp para perseguir autores materiales de estos delitos, en vez de detectar la ocurrencia de una violencia estructural, por supuesto también patriarcalista, porque ahí se conjuga la guerra con la violencia contra la mujer, y evidentemente detectar unos patrones de macrocriminalidad, porque eso ocurre por toda Colombia, y la gran estadística de las grandes vejaciones sexuales contra niños y niñas ocurre por organizaciones criminales, que no por delincuentes individuales, por impulsos libidinosos, que es la teoría, digamos, decimonónica de la criminología. También pueden ver ustedes en la diapositiva una cifra, podían ver una cifra,
Acho que é só mexer. No, yo creo que es el, se apagó el... Investigador slash Apagó. persona responsável por todo. Não, mas a luzinha tá acesa. Eu acho que deve ser Tá? Acho que tá no reflexo. No, Ah, bueno. Gracias. Muy amable. No, esto le da a la charla un poco de emoción, ¿no? De suspenso. El segundo dato es un dato oficial sobre criminalidad dentro del conflicto armado colombiano. Es un dato oficial sobre uno de los crímenes más atroces y que explica la forma de actuar sistemática de estas organizaciones criminales, que es el despojo de tierras o desplazamiento forzado. Ese dato dice que en Colombia hay 8 millones, más de 8 millones de personas víctimas del desplazamiento forzado. Desplazamiento para lavar los títulos, para que luego haya allí agricultura y ganadería, minería ilegal y también cultivo de coca. Pues este es un dato que no consiguió la criminología oficial y tradicional en Colombia. Este es un dato que se ha reconstruido con la memoria de las víctimas del desplazamiento forzado en un informe que se llama Basta Ya, cuya metodología está muy lejana también de las metodologías decimonónicas de la criminología tradicional. No es un dato que se haya construido estadísticamente o por lo menos no de inicio, sino a través de la investigación, acción participativa, a través del trabajo etnográfico, ganándose la confianza de las víctimas, quienes narran los acontecimientos de victimización, y todos esos datos sistemáticamente durante años contabilizados en informes sobre la verdad. Es decir, una criminología que atiende la versión de las víctimas con una empatía hacia la víctima, que no utiliza las metodologías decimonónicas de la criminología, que además se basa fundamentalmente en la confianza de las víctimas y en los métodos cualitativos etnográficos, y que finalmente se convierte en un dato institucional del conflicto armado colombiano. Tienen ustedes aquí entonces dos informes que, si quieren leer, están en internet y que les pueden contar cualitativa, histórica y cuantitativamente los datos de la criminalidad que se desprende del conflicto armado. El primero es este informe Basta Ya, que está construido únicamente con la versión de las víctimas y que hizo el Centro de Memoria Histórica, y el segundo es el informe de la Comisión de la Verdad, que además veo que en el mundo no existe una rigurosidad como este ejemplo para cruzar tres informaciones, como lo exigen los estándares internacionales: la memoria de las víctimas, la historia científica que construyen los historiadores sobre el conflicto armado, y la verdad procesal que se desprende del tribunal actual para juzgar esos crímenes, que es la Justicia Especial para la Paz. Al conjugar esos tres datos, triangularlos, se construye este informe que se llama Hay futuro si hay verdad, que es la base incluso judicial para el juzgamiento de los graves crímenes del Tribunal Especial para la Paz, que es la JEP. Pues esta tradición, esta forma de actuar, esta forma de concentrarse en la grave criminalidad, en los autores mediatos, en los grandes responsables, en los crímenes de lesa humanidad, en los crímenes de guerra, se la debemos en gran medida a criminólogos que en los años 80 en Europa estudiaron con Alessandro Barata, Massimo Pavarini, Roberto Vergali, y que se inscribieron
en la tradición de la criminología crítica, que en su momento, digamos, podríamos definir de tres maneras. Y traigo a colación también haciendo un homenaje a este señor Emiro Sandoval Huertas, el primer criminólogo crítico que hubo en Colombia, que era magistrado de la Corte Suprema de Justicia y que murió en el ya denominado Holocausto de la toma al Palacio de Justicia, en donde finalmente murieron muchos magistrados. Él resume el impacto de la criminología crítica en los años 80, 86 fue el Holocausto del Palacio de Justicia, en 3 puntos. El primero, poder diferenciar metodológica pero también políticamente el deber ser, los fines de la pena, de los que nos hablaba también el profesor Fernando, que había formulado hacía mucho tiempo Feuerbach, pero que había que distinguir entre esa promesa siempre declarada y nunca cumplida de prevención de los fines de la pena, del funcionamiento real de la pena y del sistema penitenciario, particularmente y mucho más importante en el caso latinoamericano que incluso en los casos europeos. ¿Cuál es el funcionamiento real? ¿Cuál es la función en términos económicos? ¿Cuáles son los intereses económicos? En términos psiquiátricos, ¿qué es lo que está detrás de la función de expiación de la pena? En términos incluso culturales y en términos políticos, ¿cuál es la función, el ser? El interés de clase, en su momento claramente con una posición marxista de la criminología crítica, pero también Foucaultiana, el interés de disciplinar y crear nuevos sujetos, que es el funcionamiento real de la privación de la libertad y de la aplicación de las penas. Una distinción entre el ser, los fines de la pena, y el deber ser, es decir, la función real de la pena. Más importante que eso, detectar que el sistema penal en realidad es un conjunto de procesos en una ruptura epistemológica con la criminología tradicional, en donde no hay comportamiento ontológicamente negativos, sino que aquello que es delito, criminalidad o no, en realidad es una construcción social, un proceso de definición que responde a ciertos intereses, detectando dentro del sistema penal 3 procesos de criminalización. El primero, que es el proceso a través del cual se construye la ley, se define el delito. Y esto es particularmente crítico en el caso colombiano, porque la definición de la ley penal, por lo menos hasta 1991, lo hacía el presidente de turno en estados de excepción, y porque los verdaderos crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, o por ejemplo, pongo yo allí, el feminicidio, son crímenes que nunca o durante mucho tiempo, a pesar de que en otras latitudes ya se habían convertido en delito, se definían como delito en Colombia, por simples intereses, por una criminología tradicional, por intereses del legislador, por la imposibilidad cultural de entender que existen esas otras formas delictivas, pero finalmente un proceso de criminalización primario particularmente descriptivo en el caso colombiano. Procesos de criminalización secundario, pues más, porque los procesos de criminalización secundario indican que pues la ruptura epistemológica precisamente con la criminología tradicional, que el delincuente es un producto del momento histórico, del momento económico y de una serie de correlación de fuerzas que difícilmente se podría definir con una visión tradicional causalista y etiológica de la criminología. Y pues aquí está el proceso penal como una máquina de construcción de delincuentes. Y evidentemente en el caso latinoamericano y particularmente en el caso colombiano, la policía y después el sistema penal han sido los enclaves que pudieron en las dictaduras, pero también en el Estado capturado por estas organizaciones criminales, perseguir a los opositores del régimen, o lo que podríamos denominar construir un derecho penal del enemigo a través precisamente del proceso penal. Hoy en Colombia se persigue a los muchachos que lideraron todas las marchas sociales, en la mayoría de casos pacíficas, en contra del gobierno anterior, y hoy se les persigue procesal y penalmente, porque lograron hacer una reforma en la que los delitos que ellos cometían, aunque tuvieran una pena muy bajita, como por ejemplo
emplear o lanzar objetos peligrosos, los metieron en un articulado que dice que no tienen subrogados penales, es decir, que necesariamente implican privación de la libertad. Y esa es la construcción del enemigo y una construcción de la delincuencia. Cuando hay 8 millones de desplazamientos forzados, cuando hay un sinnúmero de homicidios frente a personas protegidas, líderes y lideresas defensores de derechos humanos, cuando el genocidio de los pueblos indígenas y el despojo de sus tierras ocurre todos los días y el sistema penal se concentra en perseguir esos delitos, es decir, un proceso altamente selectivo. Y finalmente, pues ni qué decir en las cárceles, en el proceso de criminalización terciario. Si ustedes miran las estadísticas, que son muy juiciosas en Colombia, las estadísticas sobre la población penitenciaria, durante por lo menos los últimos 30 años, los delitos por los cuales están privados de la libertad en Colombia son el homicidio, el hurto, el porte ilegal de armas y los delitos sexuales. Incluso aparece la inasistencia alimentaria, que es un delito tonto, pero altamente criminalizado en las costumbres, digamos, actuales en Colombia. Entonces, si uno mira las estadísticas, pues no están privados de la libertad los grandes genocidas, los jefes de los carteles de la mafia, los grandes corruptos, sino los despojadores de tierra, sino que están privados de la libertad, pues esos ladronzuelos que si han cometido un hurto calificado con violencia sobre las cosas ya no tienen un subrogado y necesariamente tendrán que estar privados de la libertad en un centro penitenciario. Esta idea es poderosa, y es poderosa para el caso latinoamericano. ¿Qué hay que hacer para el caso colombiano? Invertir la selectividad de esos 3 procesos de criminalización. Y esa es la ruta que traza esta nueva criminología, que en gran medida deja de ser criminología y se convierte en política criminal. No hay un límite rígido entre la criminología y la política criminal, porque al final el cuestionamiento del sistema penal, su selectividad y sobre todo la inoperancia e inutilidad para resocializar a los delincuentes hace que tengamos que invertir el uso del sistema penal. En relación con el proceso de criminalización primario, vamos a perseguir a los criminales más poderosos, a los genocidas, a los despojadores de tierras. Pero para eso se necesita tener una fiscalía que sepa investigar organizaciones criminales, una fiscalía que esté capacitada y que tenga recursos humanos y recursos logísticos para poder investigar y desmantelar una organización criminal. Por supuesto que se necesita tener un Estado que no haya sido capturado por la corrupción, por supuesto que se necesita. Y para eso se necesita tener jueces a quienes su vida no corra peligro para poder juzgar y condenar esta grave criminalidad. Y no es solo una afirmación, si me permiten, jurídico-política, es metodológica. En Colombia existen, sobre todo en la Justicia Especial para la Paz, un método para invertir los procesos de selectividad, que son los criterios de priorización que ven ustedes ahí en la diapositiva. Unos criterios subjetivos y unos criterios objetivos. Subjetivos, los sujetos, las personas, desde el punto de vista de la autoría y participación, nos vamos a dedicar a perseguir o los autores mediatos, que es la famosa teoría de Claude Roxin sobre los aparatos organizados de poder, el que no movió un dedo, pero él era el jefe de toda la organización, el que ni siquiera dio una orden, pero todos sabían que debían comportarse de conformidad con la política criminal de esa organización, el que siempre queda en la impunidad. Además de eso, criterios de priorización objetivos. Hay otra teoría que creo que no funciona muy bien, que es la teoría de los máximos responsables que han dado órdenes, pero pues rastrear probatoriamente las órdenes que da un máximo responsable pues sí, es inútil, así que creo que es mucho más útil la autoría mediata. Y unos criterios objetivos que nos dicen cuáles son los delitos sobre los cuales se va a concentrar el sistema penal. No nos vamos a concentrar en los hurtos callejeros, o por lo menos no vamos a priorizar ese tipo de delitos. Nuestros recursos van a priorizar los delitos de lesa humanidad, los graves delitos contra la población civil, que es
la gran víctima del conflicto armado en Colombia, los delitos de corrupción, porque el Estado ha sido capturado y hay que recuperarlo, y los delitos precisamente sexuales como arma de guerra contra niños, niñas y contra mujeres, que es una forma de crear terror por parte de las organizaciones criminales, además de una violencia estructural claramente soterrada y sedimentada en la cultura colombiana. Termino para no extenderme, porque hay muchas cosas más que se pueden decir al respecto, que eso es lo que está haciendo el Tribunal o la Justicia Especial para la Paz. Si yo fuera europeo, pensaría en ir y ver ese ejercicio en donde se conjuga la construcción de la verdad en términos de memoria, de historia y de construcción jurídica, con una investigación que implica un enfoque diferencial. Por ejemplo, encuentran restos óseos en una fosa, todos de mujeres, y las estadísticas oficiales, además oficiales, dicen que se trata de homicidios contra mujeres. Solo un enfoque diferencial de jueces capacitados para ello, en la mayoría de los casos juezas del tribunal, ha permitido descubrir que en realidad lo que hubo ahí fue violencia sexual y luego ocultamiento de esa violencia sexual soterrada con esos homicidios. Solo un enfoque diferencial que no tiene la justicia ordinaria, nada de esto lo tiene la justicia ordinaria, nos permite llegar a la verdad. A la justicia también, porque creo que pasa en todos los países de América Latina, pero particularmente en Colombia. Tenemos un sistema penal con penas altísimas, altísimas. Pero los graves crímenes en la impunidad es una combinación macabra que hay que revertir, invertir. Es decir, los pobres encarcelados, mientras que los grandes criminales en la impunidad. Por lo tanto, la impunidad para estos grandes crímenes no se finca en la famosa solución de la justicia ordinaria de la pena o de la aplicación de la pena privativa de la libertad. La Justicia Especial para la Paz va más allá, de forma más satisfactoria para las víctimas en términos de reparación, restauración y de construcción de una verdad, y para eso la justicia restaurativa, ampliamente desarrollada por nuestros pueblos ancestrales, que sirve de base para construir un modelo de justicia restaurativa, pero promovida claramente por la criminología crítica, ahora es el modelo de juzgamiento más satisfactorio para las víctimas, que combate la impunidad ahora de esos graves crímenes del conflicto armado, y por lo tanto es como cambiar la visión sobre el sistema. Culmino con esto ya, profesor. Obrigado. Muito interessantes apresentações. Eu acredito que o que elas têm em comum, embora com diferentes enfoques e temas, é a questão da nossa perplexidade em como lidar com a violência institucional em relação aos refugiados, em relação aos desplaçados. E esse realmente é um tema, é um desafio, né? Porque, enfim, um tema que mobiliza tanto a opinião pública, mas também mobiliza os teóricos e estão pensando, né, sobre como dar soluções e pensar esse problema. Talvez não haja, né, conforme o professor Fernando coloca, que nós estamos aí no escuro mesmo e não sabemos como reagir a essa questão do Estado, de como lidar com isso. Então, dito isso, vamos passar aí uma rodada de perguntas. Quem tiver alguma coisa, estão todos aqui à disposição. Perguntas? Ou estamos tão... Ah, sim, com certeza. Obrigada. Eu só peço para que, por favor, fale o nome, porque a gente está gravando, tá? Então, vamos lá. Levantem a mão. Quem quer fazer perguntas? Ótimo. Marcos, o Salvador da Pátria.
Bom dia a todos, parabéns pelas apresentações. Meu nome é Marcos Vinícius Cruz, sou da Fundação João Pinheiro, aqui de Belo Horizonte. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Mariana. Se as campanhas realizadas na comunidade europeia para sensibilizar as populações, elas eram feitas sob a perspectiva dessa inclusão dos direitos humanos, ou elas eram feitas somente sob a perspectiva de recolhimento dos refugiados de qualquer tipo de localização? Ou você viu uma diferença entre aqueles, em termos de divulgação dos refugiados da guerra da Ucrânia para os outros refugiados? E para o professor Alejandro, como é que ele vê a inserção do sistema penitenciário na América Latina como um todo, diante desse desenho tão cruel que a gente está vivenciando? Muito obrigado. Mais alguém? Porque se sim, a gente vai fazer uma rodada de 3 perguntas e depois a gente passa para os nossos palestrantes e mais uma rodada de 3 perguntas, caso existam. Obrigada, Lúcia. Bom, sou Ariane Gontijo, pesquisadora aqui do CRISP, da UFMG. Minha pergunta é para o Alejandro. Alejandro, vou tentar falar devagar para ver se você entende. Eu não sei se ficou claro para mim, teve um momento que você trouxe a ideia de que a criminologia estaria, em alguma medida, imbricada na perspectiva da política criminal. E aí eu queria entender um pouco, porque, enfim, qual foi a sua análise, né? Não li seu livro ainda, estou buscando, parece que está esgotado. Se você puder indicar onde a gente adquire. Mas a minha dúvida é mais conceitual mesmo, entendendo a criminologia mais como um campo, né, de construção e debate reflexivo de conhecimento, e a política criminal numa perspectiva mais histórica de respostas em relação às ideias que se tem sobre a criminologia. Uma resposta estatal, né, enfim. Aí eu queria entender melhor o seu entendimento. Obrigada. Muchas gracias. Mi pregunta es para el profesor Alejandro Gómez. Bueno, finalmente, ¿qué ocurre en la JEP? ¿Qué pasa con toda esa generación capacitada para la Justicia Especial para la Paz? Con la victimización de miembros de la Unión Patriótica, los crímenes contra los pueblos y territorios étnicos y el reclutamiento de menores. Gracias. Mi nombre, Raúl Santa Cruz López. Mucho gusto para servirles. Muito obrigada. Olá. Obrigada pela questão. Eu não sinto, e se calhar vou falar mais em algumas partes, pelo menos, do contexto português, não é? Mas diria que sinto que, do ponto de vista das campanhas de sensibilização e assim, isso não era algo explícito. Obviamente que, se estivermos a falar de partidos políticos mais de extrema-direita, etc., aí haver claramente a diferença da associação, por exemplo, aos refugiados que vêm do Médio Oriente, com as figuras do terrorismo e de poderem vir fazer uma série de coisas, e, portanto, claramente que havia uma série de discursos anti-refugiados na crise do Mediterrâneo, muito associadas a essa diabolização e desumanização e criação, no fundo, de bodes expiatórios centrados nessas pessoas de que viriam fazer-nos mal, e que isso não aconteceu tanto quanto foi no acolhimento com os refugiados. Portanto, menos discursos, menos surgimento desse tipo de discursos. Mas aquilo que eu sinto, e que se calhar também eu foquei, é que, obviamente, que surgindo isso face a pessoas que estão mais distantes, é mais fácil haver mais pessoas com discursos populistas, e é mais fácil que haja mais pessoas a aderirem e também ficarem hesitantes quanto a quererem ou não acolher as pessoas.
mas eu acho que todos nós, independentemente dessas perspectivas, efetivamente temos mais facilidade em empatizar e em criar empatia com pessoas que sentimos como mais semelhantes, e portanto acho que é um processo que todos nós temos que ter consciência que nos acontece, e porque só tendo consciência que nos acontece é que podemos conseguir contrariar. Portanto acho que esta parte também sinto que é importante. Não sei se respondi. Ótimo, muito obrigadinho. Bueno, la primera pregunta, Naciones Unidas tiene un acápite que está dirigido particularmente a la privación de la libertad en América Latina, que es el ILANUT, que es presidido por un criminólogo crítico que es Elías Carranza, y que muestra los datos estadísticos, pero también que hace análisis sobre la grave vulneración de derechos fundamentales de personas privadas de la libertad en toda América Latina. Los datos sobre el hacinamiento carcelario son comunes, y digamos que están allí en esos informes. También lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la Relatoría para las Personas Privadas de la Libertad, que hace un diagnóstico para toda América Latina, pero también para cada uno de los países, y en donde hay pues fenómenos muy similares, ¿no? Pero el problema de América Latina no es que haya la vulneración de derechos fundamentales de algunas personas privadas de la libertad, sino que esa vulneración es masiva, es sistemática, le ocurre a todas las personas que están dentro de nuestras cárceles. Ese es el primer problema. De tal manera que hay un estado de cosas inconstitucional en los centros de privación de la libertad de toda América Latina, sino que ya no solo se vulneran los derechos fundamentales que tradicionalmente se vulneran en el ámbito penitenciario, como es evidentemente la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad sexual, la libertad de locomoción, sino que hay graves vulneraciones en las que incluso en algunas oportunidades podemos hablar de un genocidio dentro de las prisiones latinoamericanas, en donde, y eso ocurre en Brasil, y ocurre en Colombia, y ocurrió hace algunos días en Ecuador, y ocurre en Perú, y ocurre en México, en Centroamérica, en donde la inoperancia del Estado, más la corrupción, más la falta de empatía del resto de la población ha implicado que cientos de personas, en el último que hubo en Colombia, 140 personas quedaron calcinadas por un motín que hubo y por la inoperancia del Estado, y murieron allí quemadas. Incluso en cárceles colombianas desaparecen a las personas privadas de la libertad, eso no queda contabilizado en las estadísticas, y después de algún tiempo se dan cuenta que esa persona, ni siquiera el cuerpo de esa persona está dentro del centro penitenciario. Entonces hay una grave crisis común a todos los países de América Latina que debemos atender. Brasil lo retrata muy bien, hay películas que me llegan al corazón, esa de La Ciudad de Dios, Carandiru, que son películas muy potentes sobre realidad que vive Brasil. Lo voy a hacer muy breve también. La criminología crítica, desafortunadamente, es una de las grandes críticas que se le hace, pues abandona el estudio de las causas de la criminalidad, porque dice ese es un estudio determinista, positivista, del apartheid, racista, las descripciones de Lombroso son del apartheid, y pues no es útil, es más que un aparato ideológico del Estado a través de un saber criminológico, y eso es un grave error. Entonces la criminología crítica, en vez de concentrarse en el análisis de las causas, ¿qué hace? Se concentra en la reacción, y se concentra en la reacción de forma crítica, entre otras cosas porque las últimas teorías criminológicas antes de la criminología crítica, como el interaccionismo simbólico, señalan que la cárcel crea la criminalidad. La cárcel es criminogénica, y por lo tanto ellos centran su mirada en la política criminal. Pero digo, eso es un error, porque hay que volver al estudio de las causas de la criminalidad multifactorialmente, desde una perspectiva de la complejidad y de esa criminalidad que priorizamos en la exposición. No podemos abandonar el estudio de la criminalidad, pero ya no del sujeto lombrosiano, sino de esas organizaciones criminales que nos tienen asfixiados como sociedad. Entonces, por ahí va
la respuesta. Y la JEP es muy cuestionada. Y es muy cuestionada porque evidentemente incita a todos los debates políticos entre derecha y izquierda. Y evidentemente si uno sale de esa mirada política y de los medios de comunicación y ve a la Justicia Especial para la Paz como un instrumento, es un instrumento perfectamente construido, muy complejo. Es una herencia histórica, es decir, es como algo que Colombia le podría heredar al resto de la humanidad como instrumento. Su eficacia final, no sé a dónde llegue, está en proceso, pero por ahora me parece descomunal, por lo menos el impacto simbólico que la JEP significa para el resto del mundo. Así contesta la Mais perguntas? Agora sim, temos pessoas animadas. Agora ficou animado. Vamos até 1h da tarde. Não, né? Comigo. Vou começar dali e venho para cá. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Jonathan, trabalho na política de prevenção à criminalidade e homicídios e violências Fica Vivo. A minha pergunta é para o Alejandro. Você falou sobre uma seletividade, né, que tem na criminalização. No Brasil, hoje, a gente vive uma questão que é o encarceramento em massa da população preta, periférica, pobre. Então, a minha pergunta é num contexto, espero que não seja tão descontextualizada, mas eu acho que tem tudo a ver. Hoje está sendo votado no STF sobre a descriminalização de drogas, sobretudo sobre maconha. Aí a minha pergunta seria, como que você acha que o sucesso aí da votação, que dê tudo certo, pode combater aí esse encarceramento em massa? E se você acha que isso tem a ver com o contexto da Colômbia, onde também ainda não é legalizado, né, ou descriminalizado, o uso de maconha para uso pessoal de maconha, né, e tal. Lembrando assim que os presídios estão lotados de pessoas que são usuárias, e tem dados estatísticos para isso, que foram enquadradas enquanto traficantes e que estão presas aguardando o julgamento ainda, que não são em todos os estados brasileiros que vigora a lei de audiência de custódia, né, onde o Estado só pode ficar sob a custódia da pessoa por poucas, acho que 48 horas, por aí, e não é todos os estados. Então a pessoa fica presa sob a acusação, ela não tem recurso, e hoje em dia ainda é o olhar do policial que define se ele vai ser acusado de traficante ou não. Não é a quantidade, como muitas pessoas pensam, mas sim um contexto tal que pode ser inclusive criado pela pessoa que o aborda, né? Que é famoso forjar, né? Forjar uma cena de crime. E aí a pergunta é essa, não sei se ficou muito longa, deu para entender? Valeu, obrigado. Oi, tudo bem? Meu nome é Samantha, eu sou doutoranda em Direito aqui da FMG. Eu queria direcionar para o professor Alejandro, mas, enfim, adoraria ouvir o resto da mesa. Todos os palestrantes tocaram, de alguma maneira, em questões muito dolorosas, as maiores chagas que nós enfrentamos em nossas sociedades, né, com os nossos contextos muito específicos. Mas eu fiquei um pouco provocada com a sua fala, professor Alejandro, porque eu me perguntei um pouco sobre e cadê a nossa discussão sobre justiça. Eu fico me perguntando se nós devemos realmente focar nossa atenção em uma inversão de prioridades, se essa realmente é o ponto central em que nós deveríamos focar nossas atenções e nossas energias, ou se realmente a gente deveria tentar fazer um esforço de refundar o que a gente entende por justiça. Eu fiquei me perguntando quem é que define essas prioridades, quem tem direito de participar desses debates. Esses debates estarão ainda nas mãos de criminólogos e juristas. Quem vai poder participar desse fórum? E uma vez definidas essas novas prioridades, quem vai julgar? Serão os mesmos agentes de sempre, com a mesma sensibilidade que sempre tiveram? Eu estudo violência doméstica e na minha pesquisa eu vejo isso, assim.
Nós temos uma legislação extremamente avançada, mas a sensibilidade do judiciário, do Ministério Público, da polícia ainda é uma sensibilidade extremamente conservadora. E aí a gente vê uma desconexão entre o que existe na lei e o que existe realmente na prática do sistema. Então, serão essas as pessoas que também vão, uma vez definidas essas novas prioridades, executá-las? Então, eu acho que tem uma discussão de fundo sobre justiça mesmo, quem pode definir o que é justiça, né? Eu acho que essa é uma questão também criminológica. Obrigada. Para o professor Fernando, mas assim, acho que ele falou uma frase que ficou aqui, que é o direito penal avança na confusão, não foi isso? Não, eu achei ótimo. Mas me chama muita atenção que essa confusão e também um certo autismo, que foi um outro conceito que o senhor usou aí, né? Uma espécie de ilhamento e isolamento, que também aí tem tudo a ver com as exposições de Mariana e Alejandro. Mas eu queria, então, assim, até o próprio conceito de periculosidade, por exemplo, é essencialmente do direito penal, porque não encontra qualquer correlato nas ciências do comportamento. Esse conceito não existe na psicologia, por exemplo, e aí não existe, não tem qualquer operacionalização cientificamente sustentada. Então, assim, essas características do direito penal, como é que nós podemos... Porque, no fundo, é isso que nós precisamos mudar. Como é que nós conseguimos reverter isso? E aí a minha pergunta é, em contextos onde existe o curso de criminologia, que está, inclusive, no contexto de uma faculdade de direito, essas questões têm avançado numa melhor direção? Pelo amor de Deus? Obrigada, agradeço aí a todos os que fizeram perguntas. Vou só mudar aqui para ficar mais fácil. E passo então a palavra para o professor Fernando. Muito obrigado. Eu iria começar pela Samantha, não é? Uma vez que a questão que ela colocou de respeito a todos, portanto, responderia aqui também de uma forma breve e também, enfim, a complexidade da questão da professora Marina. Vou deixar apenas tópicos, enfim, outras pessoas que eventualmente terão questões, e os meus colegas têm que se pronunciar, como é óbvio. Sobre a questão, eu julgo que da Samantha, que é relacionada com o problema da justiça, eu penso que, no fundo, ela pretende fundamentalmente a execução da justiça. Portanto, vamos dar de barato todas as questões que eu referenciei, que nem sequer são exaustivas, sobre o conceito de justiça, o que é, portanto, aceitando uma justiça nos padrões culturais, históricos existentes e dando de barato aquilo que mais ou menos é, digamos, a literatura dos códigos penais, das leis, com um grande saldo, enfim, mais ou menos sobre isso, e isso é um problema, enfim, que nem iria, portanto, aqui aprofundar, assim, não ultrapassado. O problema da sua execução concreta, se quiserem, farei ao ponto com a intervenção da professora Marina sobre, essencialmente, depois essa questão da reversão. Foi um ponto que eu não abordei manifestamente por questões de tempo, não é? Já ultrapassei os 30 minutos, não é? Já estava aí, que é no fundo o problema da escuridão, e se há algo que nos possa, enfim, algo de claro que possamos olhar, efetivamente, para o futuro. Ora bem, eu não tenho respostas para a questão da execução de justiça. É que não há uma justiça, se quiser, mesmo aí aceitando-a do ponto de vista... Enfim, isto tem a ver com um problema mais complexo que eu não quero falar, e utilizava aqui o tempo, e que é um problema epistemológico de base. As pessoas não acham, mas a questão da epistemologia é muito mais importante e tem muitos mais reflexos que as pessoas pensam, porque isto tem a ver com um problema epistemológico de base que eu aqui não toquei, entre muitos outros, que é o seguinte: há uma criminologia, ou se quiserem, há direitos penais vários, na minha perspectiva, mas assim, aceitando que existe uma criminologia, independentemente da ciência penal, estamos discutindo isto. Há uma criminologia ou há várias criminologias. Isto revela, da perspectiva etiológica, eu não compartilho muito da perspectiva, só em parte, da criminologia crítica, enfim, que
professor Alessandro falou. Há também uma ideologia em termos, a psicologia deu muita importância a isso, a própria sociologia, toda a história da criminologia tem a ver exatamente com essa perspectiva ideológica. Nós temos impossibilidades epistemológicas básicas, não vou dizer porquê, é uma questão temporal, mas aquilo que eu quero, no fundo, referenciar é uma questão mais de base, portanto, é que não há uma criminologia, há várias criminologias, aliás, a história da criminologia é isso, também há várias psicologias, não há várias sociologias, etc. Isto entra no conceito mais geral da complexidade não linear em relação a proposições e elementos externos. Não vou também desenvolver isto. A história da criminologia é exatamente isso. Há vários autores. A questão aqui levantada anteriormente, eu estou a fazer um esforço para me conter e para dar a palavra, e, portanto, aos meus colegas neste âmbito, que teria muito a dizer sobre isto, mas deixando apenas uma pista muito genérica sobre este tema. Então, nós temos várias criminologias, temos várias formas de olhar para o fenómeno criminológico, porque o fenómeno criminológico é diversificado e tem múltiplas vertentes, algumas delas reconciliadas entre si. Isso reflete-se também na arquitetura do direito penal, e é um dos problemas do direito penal, de procurar, através de sanções ou de construções, que tem a ver muito com o pensamento jurídico ou penal, das teorias gerais. Isto é reflexo do iluminismo democrático que nós ainda temos. Nós estamos a trabalhar com uma realidade do século XXI, com conceitos operativos que não são apenas dos juristas, estão cristalizados na lei, e vem de encontro um pouco à intervenção sobre a eleição, que vem do século XIX, que estão totalmente, ab início, desfasados sobre a realidade. Eu não quero desenvolver isto, e também já estou aqui a perder talvez muito tempo, e deixar a palavra aos colegas, eu só quero, no fundo, referenciar que esse é um problema muito complexo, primeira questão, que as respostas têm que ser diferenciadas. Eu posto o problema da criminalidade organizada, a questão que foi colocada inicialmente por uma das intervenções anterior à sua, sobre o problema da droga, da criminalização ou não. Eu e o professor Alessandro não tocámos impressões sobre isso, não é? Isto é uma componente entre outras, não é? Só para terminar, não vou responder, nem posso responder, mas daria algo muito rápido e passaria a palavra ao professor Alessandro e à minha colega sobre estas questões. Tsorli, isto no início do século XX, que estava dentro das teorias marxistas, a Mises, e dizia, bom, o surgimento do socialismo, e vamos concentrar, vai resolver todo o crime. Então a sociedade agora vai ser uma sociedade igualitária em que todos podem viver bem, etc. Lembra-se de Orwell, depois da crítica, etc. Mas enfim, a ingenuidade era assim. Já Ferri, que vem na linha de positivismo italiano, dizia, cuidado, há aqui crimes que isso tem a ver com a própria perspectiva de Ferri, não é? E depois as várias iterações. Eu lembro que o Lambrosco não é apenas ele homem delinquente. O último tratado que ele fez, tinham 50 categorias de criminosos e muitos deles tinham a ver com aspectos sociais, etc. E, portanto, Ferri dizia, cuidado, há aqui também elementos endógenos, pessoais. O crime não é isso. É uma realidade muito complexa, poliédrica, tem muitos aspectos e nós temos de ter muito cuidado em dar soluções gerais. Indo agora e terminando, talvez já estou aqui há muito tempo, não quero mobilizar as palavras, relativamente à história da claridade, Aufklärung dos alemães, do feminismo, não é? Eu tenho, enfim, diria aqui, isso, enfim, também não vou responder, estaríamos aqui horas a falar sobre isso, não é? Mas o ser humano tem estruturas instintivas e emocionais fortes. Isso é um dado da psicologia, Freud, etc., assim por diante, não é? Isso reflete-se ao nível da axiologia, depois tem reflexo em todo o direito penal e na própria criminologia. Há coisas que são muito difíceis ou impossíveis de mudar. Isto levanta problemas muito complexos, quer dizer, acabar com o direito penal, bom, isto não funciona, as penas, etc. Isto volta com problemas instintivos universais da vingança, etc. Eu, para mim, e talvez terminaria só com isto, não respondendo inteiramente, não é? Mas também, enfim, não quero estar agora aqui a mobilizar a palavra, será um aspecto, enfim, de futuro, se quiserem depois falar. A culpa, para mim, é apenas um processo de racionalização, se quiserem numa análise de psicanálise, sobre aspectos fundamentais que têm a ver com a vingança e que acompanham o ser humano, que estão muito para além do próprio direito penal. Isso é um tópico muito importante. Isto tem a ver depois
com toda uma fonologia sociológica. A psicanálise não é apenas psicológica, mas também sociológica. Aqui podemos ter um debate muito profundo relativamente à questão da cronologia crítica, não é? Eu só direi e terminarei mesmo agora que a minha perspectiva é que há limites de intervenção. Quando falamos de uma perspectiva empírica, a cronologia é muito importante, de intervenção àquilo que seja o direito penal. Os problemas fundamentais do direito penal estão para além do direito penal e implicam coisas que estão para além do direito penal. Fazemos um esforço no direito penal, acreditemos, a criminologia no fundo também pode ter a ver com isso, mas tenhamos os pés assentes no chão que há limites a uma intervenção das instâncias formais de controle. Bueno, voy a contestar sin desarrollar completamente las tres preguntas. La primera es, sí, evidencia empírica constatable de que el sistema penal en el mundo, pero vamos a ser respetuosos en América Latina, voy a ser más respetuoso en Colombia, es selectivo y hoy hablamos de aporafobia, es decir, la fobia a los pobres y la persecución a través de los aparatos de policía, de los códigos de policía, y pues cuál es el comportamiento criminal que puede ser fácilmente perseguido a través del actuar de la policía y también a través del sistema penal, pues el consumo de drogas. Y claramente que ahí, ya ni siquiera en el diseño de la ley penal, sino en los procesos, ¿no?, desde la policía hasta el sistema penitenciario, con todos los funcionarios, ahí hay un trato desigual. Es difícil probar que uno no tenía esa cantidad de droga, es difícil que no ocurra utilización de menores o de mujeres, que es algo que ocurre en Colombia para enviar droga a otros países. Es difícil que en las comunas, perdón que utilice esta palabra, en Colombia comunas, aquí favelas, los muchachos jóvenes no terminen siendo reclutados de alguna manera por organizaciones criminales que se dedican y son víctimas de eso, que se dedican ahora incluso al narcomenudeo. Y entonces pues un sistema penal que se dedica a perseguir a los jóvenes, que son el futuro de un país, es un sistema penal idiota, que rompe con el futuro, que criminaliza. En mi país hay muchachos de 19 años en la prisión por las protestas con penas de 25 años. Es decir, su vida se acabó y sin posibilidades de una domiciliaria. Tuvimos que atender muchos de ellos, muchas mujeres, porque están en patios, además de máxima seguridad, porque supuestamente es terrorismo, con ganas de suicidarse y de no querer seguir viviendo. Entonces un sistema penal que se ensaña con los jóvenes, con la efebofobia y con la pobreza, es un sistema penal que no solo tiene un interés, sino que además pues destruye el futuro y genera la mayor parte del conflicto. Entonces claramente yo creo que una gran solución para América Latina, y lo digo así rotundamente, y para Colombia, es acabar con el mal de todos los males, que es la criminalización del consumo de drogas. Esa sería una decisión político-criminal valiente y además que destruiría un marco de realidad profunda, estructural, que cambiaría el sistema de justicia. Otra cosa es el narcotráfico. Otra cosa son las organizaciones criminales transnacionales. Pero por lo menos legalizar el consumo. Yo creo que Colombia necesita eso. Y finalmente diría que, pues gracias por pensar más bien en refundar el sistema. Lo que yo digo aquí tímidamente es solo un pequeño acercamiento por el tiempo que he tenido y por el acento que he colocado en eso, en los procesos de criminalización. Pero claro que hay que refundar el sistema. Si es una copia de un sistema trasplantado foráneo, pues no responde a muchas de nuestras necesidades. Pero usted tiene razón, en nuestros países a veces hay normas muy buenas, sistemas jurídicos muy buenos, y el problema está en el segundo proceso de criminalización.
en la operatividad, en la capacitación, en los recursos, y a veces no todo se resuelve creando otras normas, sino haciendo operar el sistema que tenemos, sin discriminaciones. Não tenho assim muito a acrescentar ao que já foi dito, mas diria que no contexto europeu, um bocadinho o que o Alessandro estava agora a dizer, que sinto que em geral, que de facto se olhamos para aquilo que está escrito nas leis e nos regulamentos, soa bem, e depois aquilo que falta efetivamente é sermos justos e não discriminatórios na hora de implementar e de concretizar e de efetivar aquilo que está escrito nas políticas, não é? Portanto, penso que a União Europeia tem sido melhor em geral, e obviamente que há muitas coisas que concordo e não concordo, mas do ponto de vista daquilo dos princípios que advoga em teoria, em geral há muitas coisas bonitas e bem pensadas, mas depois do ponto de vista da concretização, muitas vezes existe este caráter mais discriminatório, e o exemplo que eu partilhei acho que mostra isso. Obrigada. Obrigado a todos. Eu acho que, embora certamente muitos tenham ainda perguntas para fazer, mas ainda nós temos uma longa jornada de seminário hoje, vai se estender até 9 horas da noite, né? 10 horas da noite. Então, vamos respirar um pouco. Obrigado. Obrigado aos nossos apresentadores. Alguns avisos. Nós vamos retornar pontualmente às 14 horas. Quem vai assistir a palestra sobre violência relacionada à infância e juventude é nessa sala. As palestras sobre violência e encarceramento feminino são no Auditório Baesse, no quarto andar. Quem não vem ao campus com frequência, para almoço nós temos aqui a Faculdade de Letras e temos também a Praça de Serviços, onde há 2 restaurantes. Eu só peço que não se dispersem muito para que a gente possa realmente recomeçar às 14 horas. Muito obrigada e até breve.